É claro que após os acontecimentos, embora a Bíblia não nos diz aqui, mas provavelmente eles deixaram o cenáculo, por ser um local menor, um local pequeno, e eles foram provavelmente para o templo, porque na hora em que esses acontecimentos se deram, havia ali uma grande multidão que estavam ali por ocasião da festa do Pentecostes. E para marcar esse acontecimento, para marcar o cumprimento desta promessa aos judeus, algumas manifestações milagrosas aconteceram ali. Nós vemos que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, como de um vento impetuoso. Não era um vento, mas um som como de um vento impetuoso. E apareceram entre eles línguas como de fogo e pousou, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É bom notarmos que, nesse momento em que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e eles estavam também cheios do Espírito Santo, porque existe uma diferença. O batismo com o Espírito Santo, e nós vamos explicar mais em relação a nós hoje, ocorre uma única vez. Porém, o enchimento do Espírito, isso ocorre várias vezes, dependendo de nós, os crentes, dependendo do nosso comportamento, da nossa postura, da nossa atitude em relação a Deus, do nosso grau de espiritualidade diante do Senhor. Mas nós vemos que eles passaram a falar em outras línguas diferentes. Não se trata aqui de pronúncia sem sentido, como ocorre hoje. Não se trata de pronúncias decoradas, como ocorre muito hoje nos meios chamados evangélicos, mas se trata aqui de línguas, verdadeiras línguas, idiomas que eram desconhecidos das pessoas que as falavam. É verdade, aqueles que falavam essas línguas estrangeiras, essas línguas estranhas, eles não tinham conhecimento das línguas, mas elas eram inteligíveis por parte daqueles que as ouviam. Tanto é que eles ficaram maravilhados e disseram: como é que nós podemos ouvir cada um em nossa própria língua materna? Estamos aqui, não conhecemos a língua deles, e de repente estamos ouvindo essa variedade de povos, de judeus que habitam em outras regiões, e nós estamos ouvindo cada um em nossa própria língua materna. É verdade, é um milagre concedido pelo Senhor, é o sinal concedido pelo Senhor para comprovar que ali estava se dando o cumprimento da promessa do Senhor. Então eles falavam em línguas, em idiomas estrangeiros. Cada pessoa que estava ali podia ouvir em sua própria língua para que pudesse entender a mensagem de Deus. Como nós falamos no início, parece que 16 nações diferentes aqui, todos de judeus, mas que residiam em outros lugares, e cada um ouvia na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Então aqueles homens de Deus, eles passaram a pregar a palavra, a anunciar a palavra, a testemunhar da sua fé no Senhor Jesus Cristo, de maneira que cada um pudesse entender na sua própria língua. Só que eles não tinham estudado as línguas, eles não conheciam as línguas, eram diferentes. É como se nós aqui, por exemplo, se nós fôssemos para um lugar no exterior, onde não tivéssemos conhecimento da língua daquele lugar, daquele país, não tivéssemos ninguém ali para interpretar para nós, e de repente nós ouvíamos pregar na nossa própria língua, no português, de maneira que nós entendemos claramente, embora sabendo que aquela pessoa não tem conhecimento da língua portuguesa. É um sinal, um dos sinais operados pelo Senhor para comprovar a promessa de que o Espírito Santo viria. Então aqui se deu o início da igreja do Senhor.
A igreja do Senhor nos Evangelhos era futura, não existia. E o Senhor Jesus frisou bem que eles esperassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Ali o Senhor fez através do batismo com o Espírito Santo. O Senhor fez todo aquele povo, todos aqueles crentes incorporarem-se em um só corpo, chamado a igreja, em um só corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ocorreu de uma vez. Esses sinais ocorreram uma vez aqui, mas também tem algumas manifestações posteriores que nós vamos falar rapidamente para entendermos por que hoje em nossos dias esses fenômenos, esses sinais não ocorrem. Não há necessidade desses sinais. Quando o Senhor, através dos apóstolos, que foram dispersos de Jerusalém, melhor, os crentes que foram dispersos, exceto os apóstolos, nós vemos que eles estavam todos reunidos ali em Jerusalém. Eles não queriam deixar Jerusalém, estava muito bom na companhia dos apóstolos, das pessoas mais experientes, do número grande de cristãos. Nós vemos que só na primeira vez havia ali, na primeira pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, nós vemos que aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 4 nós lemos que o número de crentes chegou a quase 5.000, a quase 5.000. E assim o número foi aumentando, e os discípulos estavam todos ali em Jerusalém, quando o Senhor permitiu uma perseguição por ocasião da morte de Estevão, homem de Deus, o primeiro mártir na história do cristianismo. Após a morte de Estevão, nós vemos que levantou-se uma grande perseguição, liderada pelo então Saulo, o conhecido apóstolo Paulo, e todos foram dispersos para outras regiões, exceto os apóstolos. Lemos que Filipe desceu a Samaria e pregava a palavra de Deus, e o Senhor era com ele, porque grandes maravilhas eram operadas por Filipe, de maneira que muitas pessoas creram na mensagem de Filipe, creram no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, versículo 12, nós vemos: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. No versículo 18 nós vemos, versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém de Samaria a receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Embora a descida do Espírito Santo já havia ocorrido, o batismo com o Espírito Santo já havia ocorrido, estes de Samaria ainda não tinham provado aqueles sinais, e o Senhor queria que eles também provassem daqueles sinais, para que não tivessem dúvidas do cumprimento da promessa também para com eles. Por quê? Porque os samaritanos eram inimizados com os judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes de uma raça mestiça, composta de judeus e gentios. Por ocasião da tomada de Samaria, quando os reis assírios tomaram Samaria, levaram os do reino do norte para a Assíria. Então o rei da Assíria enviou pessoas gentias ali para cuidar da terra, para morar ali na terra dos judeus, e muitos dos judeus que haviam ficado também na terra, eles se uniram com os gentios mediante casamentos, e o resultado foi uma raça mestiça, uma raça com sangue meio judeu, meio gentio. Por causa disso, os judeus não se davam com os samaritanos.